orientação. Nossas boas-vindas aos que estão aqui conosco, que já vieram outras vezes, ou quem está pela primeira vez, o nosso abraço fraternal em nome do Senhor Jesus, de boas-vindas a você. Nós nos alegramos porque tivemos uma escola bíblica dominical maravilhosa. Quem não está assistindo as lições, tanto dos jovens como da classe de adultos, está perdendo um grande privilégio de conhecer mais a palavra de Deus. Está falando sobre Apocalipse, sobre mensagens maravilhosas. Então, os irmãos, venham. A EBD começa às 5h30 da tarde, tem a sala de infantil, sala de crianças e tem a sala de jovens e adolescentes e tem a sala de adultos que fica aqui à frente, né? Nós damos o nosso abraço a todos, esperando que este culto seja uma bênção para os nossos corações e para a glória do Senhor. Vou convidar a amada igreja a ficar em pé. Vamos louvar o nome do nosso Senhor Jesus, nossa força. Jesus, em tua presença, estamos aqui para te adorar. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Meus irmãos, continuem em pé, porque nós vamos ler o texto em Romanos, capítulo 12, versos 9 a 17. Romanos, capítulo 12, versos 9 a 17. E nós lemos assim este texto sagrado.
O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Eu quero que o irmão preste atenção nesse versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, sejam perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que os perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, descendei com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Não torneis ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. E aí continua o versículo 18, dizendo, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Esse é o texto sagrado e nós vamos agora fazer a nossa oração e eu vou convidar as crianças para o seu culto infantil. A irmã Rosa que vai trabalhar hoje com elas, as crianças podem vir aqui para frente para ir para a sua salinha lá do seu culto infantil, tá bom? Quem tiver com criança pequena pode trazer para cá. Muito bem. Nós temos poucas crianças hoje, né? No passeio de ontem tinha um bocado de criança, né? O passeio foi uma beleza, vocês vão ter informações e fotos no final, na hora dos avisos, vai passar aí para ver como foi maravilhoso. Agora nós estamos alegres porque temos duas, temos uma ali, mas estava chorando, não está muito bem para participar ainda não, né? E algumas crianças, como o Samuelzinho adoeceu, não pôde vir, e tem uma criança que já é grandinha, não vai para a classe, então os demais, crianças menores até 6, 7 anos é que fazem parte daquela classe. Nós vamos orar ao Senhor, pedir a bênção para este culto e que abençoe também o culto infantil com a irmã Rose. Feche os seus olhos e agora não se lembre de outra coisa, nem o que se passou, nem o que poderá acontecer. Este é um momento de você entender que você está na casa do Senhor, esse lugar se torna a casa de Deus, porque ele é exclusivo para a adoração ao nosso Senhor. Então você está aqui neste lugar, com seus irmãos em Cristo, nós somos uma família espiritual, e vamos pensar somente em alcançar o trono da graça de Deus, através desta oração, pedindo que as janelas do céu se abram e abençoe o seu povo instalado neste lugar. Vamos orar neste momento com o coração quebrantado diante do Senhor. Ó Deus e Pai, como nós somos agradecidos, felizes, por fazermos parte da Tua família, Senhor, aqui na terra. Fomos escolhidos por Ti, ó Deus, porque em Cristo Jesus encontramos toda essa possibilidade de podermos falar contigo diretamente como nosso Pai celestial. Agradecemos o privilégio de podermos nos reunir neste lugar e estarmos com esses irmãos que cantam, que tocam, que louvam, que adoram, que ensinam, que ouvem, que participam, ó Deus. Tudo isso aqui é muito bom. Esse ajuntamento é maravilhoso para nós
e certamente visando a glorificação do teu nome. Pedimos que tu abençoes este culto. Se alguém aqui está com o coração apertado por algum motivo, por algum tipo de sofrimento, que possa nesta noite ter a tua bênção, Senhor, para que sejam aliviados os seus corações e possam encontrar em Ti, somente em Ti, pela Tua palavra, o conforto e a força de que necessitam. Agradecemos-Te por cada pessoa que aqui está e pedimos a Tua bênção para este culto, como também abençoa o culto infantil, que a irmã Rose vai conduzir ali essas crianças, que elas sejam abençoadas por Ti, que a irmã Rose seja abençoada por Ti e aquela classe possa ser uma bênção nas Tuas mãos. Prepara, pois, o nosso coração para tudo aquilo que é Teu, para toda boa obra, porque nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Os irmãos, temos o momento missionário agora. Os irmãos podem sentar um pouquinho. E o nosso culto de hoje é sobre o cristão e a virtude da paciência. Da paciência. Boa noite, graça e paz, igreja. Hoje o nosso momento missionário é com o pastor Gilmar e sua esposa Jamaína Barbosa. É sobre levar Jesus Cristo para o povo cigano. Vamos assistir. Se eu te fizer uma pergunta, quem são os ciganos? O que você me responderia? Com certeza e infelizmente muitas respostas, muitas coisas ruins viriam à sua mente para você falar sobre este povo, porque infelizmente ao longo da história nós só aprendemos coisas ruins a respeito do povo cigano. Mas em 2006 Deus nos deu um privilégio. Deus nos colocou no meio de um acampamento, no meio de uma comunidade cigana, onde ali conhecemos este povo, passamos a estudar o povo, a conhecer detalhes da cultura, descobrimos que é um povo de cultura tão rica que tem muito a nos ensinar, e assim nós nos apaixonamos pelo povo cigano, aumentando ainda mais o desejo de levar o evangelho, de levar o amor de Deus ao povo cigano. No Brasil, a estimativa é que tenha aproximadamente 1 milhão de ciganos, e nós estamos levando o evangelho para os ciganos, e nós queremos compartilhar o que Deus tem feito, um pouco do que Deus tem feito em meio a este povo. Muitos trabalhos estão sendo realizados em meio ao povo cigano. Por eles serem um povo discriminado, infelizmente eles são rejeitados, tanto na sociedade como também nas nossas igrejas. E nós oramos para que Deus pudéssemos nos orientar como estrategicamente alcançar este povo. E a gente viu que algumas coisas que eles são discriminados, como por exemplo a alfabetização, o direito de ir para a escola, e foi uma das estratégias que nós colocamos em meio ao povo cigano, ensiná-los a ler e a escrever, para que assim eles pudessem também ler a Bíblia. No ano de 2011, Deus nos deu de presente a primeira tenda nômade do estado de São Paulo, e é lá que nós realizamos a alfabetização, tanto para crianças como para adultos. Lá também realizamos os nossos cultos, estudos bíblicos, onde ciganos estão descendo as águas, ciganos estão se entregando para Jesus. Então devemos parar com este preconceito. Quando vemos os ciganos nas ruas, falar do amor de Jesus para eles, não ter medo, saber que este povo que é tão discriminado também tem direito à salvação. E nós queremos que você faça parte desta obra, que a sua igreja faça parte desta obra. Se na sua cidade tem ciganos, né, tem cigano perto de onde você mora, você pode entrar em contato com a gente e nós vamos dar treinamento, nós vamos dar uma capacitação para que você possa chegar de uma forma bem tranquila, criar um relacionamento discipulador junto ao povo cigano. Então te agradecemos
por você sempre segurar a obra missionária, sempre estar conosco nos campos dos ciganos. Muitos ciganos ainda precisam ouvir falar de Jesus, mas graças a Deus, através da sua parceria, muitos estão se rendendo e muitos nós iremos encontrar no céu. Ame o povo cigano em nome de Jesus, porque Jesus é a única esperança. Amém. Deus abençoe. Amém. Irmãos, quando eu vi esse vídeo enviado pela Junta de Missões Nacionais, me tocou, né? Porque essa semana, no meu trabalho, eu fui fazer um contrato e me deparei com um espírita, né? E eu fiquei perguntando, será que nós estamos realmente preparados para falar de Jesus para as pessoas, independente das crenças delas, né? Que Jesus prepare os nossos corações, que nós possamos levar essa única esperança que é Jesus Cristo a todas as pessoas. Tiramos os preconceitos, a discriminação, que já vem enraizado de nós desde quando nascemos, né? Mas estejamos realmente preparados para levar, mostrar que só Jesus salva, cura e liberta. Vamos todos juntos falar o tema da nossa campanha. Jesus Cristo é a única esperança. E com a irmã Michele nós vamos falar de vida. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Amém? E hoje nós temos a música de missões com a irmã Áurea. O alvo de missões da IBP, R$ 1.500. Amém? Do Amapá ao Rio Grande, do Recife a Cuiabá, grita angústia que se expande, a verdade onde estará? Em São Paulo, no Acre ou Minas, em Brasília ou Salvador, proclamemos as divinas boas novas do Senhor. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Nossa pátria amada e imensa, nosso povo humilde e bom, tem por meta do celeste eterno dom, do Oriente ao Ocidente e do Norte ao Sul feliz, cada qual se torne um crente para a função do país. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Na seara brasileira, para evangelização, seja fé nossa bandeira, nossa espada, salvação, e polema da porfia, que garante o céu além. Trabalhar enquanto é dia, pois a noite perto vem. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A igreja canta. Cristo é a única esperança
Nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Amém. Amém. Convidar a igreja a ficar em pé. Vamos continuar louvando ao Senhor. Eu vou seguir com fé. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir. Mais alta que eu sei pra onde vou, como águia voa, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Jesus, amém. Muito bem. Então, nós vamos, neste momento, dar continuidade ao nosso culto. Esse grupo da música já vai voltar ao seu lugar. Eu queria apresentar aos irmãos um casal visitante, uma família, né? Porque a menininha está aí, a esposa deu uma saída com a criança. Mas é o Valmir e a Edilene. Valmir, fica em pé, Valmir, por favor. Esse rapaz, ele está com a esposa e com a filhinha, que certamente está precisando de uma atenção especial da mãe, né? Mas seja bem-vindo, viu? Ele é da igreja cristã evangélica lá de Monsenhor Tabosa, né? Ele está vindo morar aqui pertinho, veio conhecer a nossa igreja. Irmão Paulo, irmão Valmir, seja bem-vindo à nossa igreja, tá? Muito bem, irmãos. Como eu antecipei, nós vamos
conversar um pouco sobre a virtude, o cristão e a virtude da paciência. Virtude da paciência. A paciência não é um dom. Como aquela pessoa que já nasce com um dom para música, com um dom para isso, para aquilo, para falar em público. Mas é uma virtude a ser trabalhada constantemente durante toda a vida. Ter paciência. Já ouviram? Fulano tem tanta paciência, não é? Já fulano não tem. Tinha um personagem aqui da história do Ceará, seu Lunga, que era conhecido como homem sem paciência. As pessoas faziam uma pergunta a ele, ele respondia logo do jeito mais grosseiro que podia. E aí a gente fica pensando que o cristão, ou ao cristão, compete buscar o aprimoramento necessário para exercitar a paciência. O texto que eu vou usar hoje está em Tiago, livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 5, versos 10 e 11. Tiago, capítulo 5, versos 10 e 11. Irmãos, tomai por modelo o sofrimento na paciência os profetas e na paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eu vou ler de novo, porque eu não li bem, não. Pode voltar, irmão. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, lhe reservou, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Isso que Tiago fala sobre a paciência. E eu fico a pensar que, no contexto atual, é muito difícil exercer a paciência, porque vivemos num mundo muito apressado, onde tudo tem que ser muito rápido. Você tem nas mãos, com o seu celular, praticamente um mundo para perceber o que está acontecendo e para tomar alguns conhecimentos. Então, hoje é tudo muito fácil. Você vai a um shopping, quer almoçar, não entra nem em fila, já vai pegando o prato e sai pegando o que você quer. Tudo hoje é muito apressado. É assim que é o contexto em que nós temos pressa em tudo. Por causa disso, somos vitimados pelo mal do século, que é a ansiedade desenfreada. Quantas pessoas hoje estão vivendo com ânsia muito grande por coisas que não sabe se vão acontecer, mas que já dominam. É o excesso de futuro na vida. E a ansiedade, ela causa muita tristeza, muito marasmo na sua vida pessoal. Dizem que o apressado come cru. E também que a pressa descontrolada é inimiga da perfeição. Da perfeição. Então, nós sabemos dessas coisas. A pressa consciente, ela é inevitável nos nossos dias. Mas não podemos perder o controle das situações. Temos que sempre ter o controle usando o freio no momento certo. E isso é conscientemente aceitável. Nunca movido pelo impulso natural da impaciência. As coisas estão demorando? Tá, então, sabe, até na sua relação com Deus acontece isso. A pessoa quer de imediato. Senhor, eu quero. Alguns até dizem, eu exijo.
nas suas orações ao Pai. É uma pressa de ter as respostas de Deus, enquanto o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu e atendeu o meu clamor. É uma questão de paciência que deve caracterizar o crente, não apenas no campo espiritual, mas na sua relação, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. A paciência é uma necessidade no cristão. Se é uma necessidade para qualquer pessoa, mas como eu estou falando no contexto cristão, eu vou sempre fazer as ressalvas. Para o cristão, a paciência necessária só se torna possível sob o controle do Senhor. Porque tem momentos que você está perdendo a paciência. As paciências têm limites, isso aí nós vamos falar também. Mas o descontrole, qualquer coisa perder a paciência, não é o que é recomendável. Quando você tem uma vida sintonizada com Deus, você suporta certas situações, certos sofrimentos, certas aflições, sem praguejar. Porque você está esperando pacientemente no Senhor. Só Deus lhe ajuda a ultrapassar certos obstáculos na vida, sem perder a paciência, acreditando no controle de Deus para a sua vida. O salmista esperou no Senhor pacientemente e teve o resultado. Teve o resultado. O exemplo de Paulo, que orou 3 vezes, o que ele chamava de um mensageiro de Satanás, que o esbofeteava todo dia. Ele já não aguentava mais. Já não aguentava mais. O sofrimento. E ele clamou ao Senhor. 1, 2, 3 vezes. E não foi assim em seguida, não. Ele clamou e esperou, e não veio a resposta. Clamou de novo e esperou. E ele ouviu só uma resposta. Nas 3 vezes. Até que ele entendeu que a graça de Deus, para ele, era suficiente. Que ele podia conviver com aquele mensageiro do inimigo que lhe esbofeteava o espinho na carne, mas ele era capaz de suportar, porque ele tinha Deus no controle da sua vida. Quando o Senhor respondeu a 3ª vez, ele não mais pediu, porque entendeu que era assim que Deus queria. Nós passamos por certas coisas, meus irmãos, para aprendermos. Para aprendermos. É um aprendizado de vida. Isso certamente que não adianta praguejar, não adianta reclamar, não adianta se estribuchar. Você tem que parar e pensar, bom, eu já pedi conscientemente. Deus não respondeu, é porque não é isso que Ele quer para mim. Vira a chave. Antigamente dizia, muda o disco, vira o disco, né? Hoje se diz, okay? Muda os chips. Então, a situação é essa, você vai até certo ponto, porque Deus, nós sabemos disso, eu já falei sobre isso, né? Responde às nossas orações de 3 maneiras. Sim, não e espere. Você só espere até o momento em que você não sentir que Deus já lhe mostrou que não é aquilo que Ele quer para você. E isso, só Deus no coração vai lhe fazer reconhecer isso. Senão você vai ficar aí, as pessoas do mundo vão para a bebida, vão para as drogas, vão para o suicídio, vão se jogar de um prédio, vão cometer loucuras e mais loucuras. Perdem a paciência. Assim mesmo, com o espinho na carne, esbofeteando todo dia, ele continuou a sua missão fiel e pacientemente no Senhor. Ele não vai dizer, pronto, já que não me curou desse problema aí, dessa minha dificuldade, então também não vou mais não. Ele se tornou o grande evangelista, missionário, exatamente porque ele entendeu que a graça de Deus é maior que a vida.
A graça de Deus é tudo de que nós precisamos, porque por causa da graça de Deus é que nós somos salvos. Por causa da graça de Deus é que a gente é aceito pelo reino do Senhor e lá seremos recebidos no dia aceitável. Então é muito bom a gente entender que aconteça o que acontecer na sua vida, você está passando por um problema, meu Deus, pastor, pelo amor de Deus, eu não estou. Tenha paciência. Continue colocando o Senhor, faça o que é necessário fazer, o que você entende, mas se coloque diante de Deus e prossiga a sua vida. Não vá agora perder toda a noção do existir por causa de um momento difícil ou de momentos de aflição. Tem que esperar aprender paciência no Senhor. Jacques Rousseau dizia o seguinte: a paciência é amarga e dolorosa, mas o seu fruto é doce. É doce. Eu já esperei por certas coisas. Esperei muito. E quando elas aconteceram, eu vi como é doce você ter o fruto da sua paciência, até o momento em que Deus determina que é hora de parar. A segunda coisa importante é a necessidade da paciência para aprender na vida. Aprender. O conhecimento, como tudo na vida, é adquirido de forma paulatina, por experiências acumuladas processualmente. Isso se aplica às coisas simples no aprendizado da vida. Experiências geram muita paciência. Os impacientes geralmente são superficiais. As pessoas impacientes, elas são superficiais, elas dão resposta sem pensar. Elas não param para entender, para ouvir aquilo que está sendo dito, seja em qualquer área. Se for fanático em qualquer área, é pior ainda, porque é briga na certa. Então, os impacientes geralmente são superficiais, precipitados, pouco confiáveis e julgam erroneamente, porque se precipitam na forma de julgar as coisas. O apóstolo Pedro, eu sempre cito o apóstolo Pedro, porque eu acho o apóstolo Pedro muito eu e você, sabe? Muito nós. Muito humano. Dizia as coisas, daqui a pouco era divertido, daqui a pouco melhorava, daqui a pouco fazia outra bobagem. E uma certa vez, Jesus mostrou para ele que ele iria abandoná-lo diante das situações difíceis que ele haveria de enfrentar até chegar à cruz. Pedro, diante do discípulo, disse: não, Senhor, ainda que esses aqui, julgou logo, fez um julgamento precipitado, ainda que esses aqui te abandonem, eu jamais, o julgamento era tão inadequado que ele julgava todos fracos e ele muito forte. Todos eram superficiais espiritualmente, mas ele não, ele era uma pessoa sólida na fé. Deu no que deu. Negou Jesus 3 vezes. Depois, sem Jesus repreendê-lo, mas apenas pela força de um olhar. O olhar de Jesus. Ele chorou amargamente. Isso é Jesus. Você aprende como Pedro, na sua iniciação, seguindo a Jesus, estava empolgado, né? Superficial, já tinha um temperamento forte, impulsivo, mas agora ele estava na impaciência com tudo e achando que ele era mais os outros, não tinha mais nem paciência com os amigos, com os colegas. Mas ele mudou. Depois de
pegar a espada para defender Jesus, repreendido por Jesus. Passou isso, veio o Pentecostes, o Espírito Santo lhe revelou que não era daquele jeito que ele tinha que viver para ser a bênção que foi para o cristianismo nos seus primórdios. Como foi diferente a atitude dele? Quando você lê as cartas de Pedro, se você não conhecer a história, você vai dizer, rapaz, esse cara é uma mansidão que ultrapassa a mansidão de João, o apóstolo do amor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Se humilhe. Não queiram ser melhor do que os seus amigos, não queiram ser melhor do que a sua esposa, não queiram ser melhor do que o seu esposo, não queira ser melhor do que o seu vizinho, não queira ser melhor do que o seu irmão na igreja, não queira ser mais e mais do que os outros. Ele ensinou a humildade e aprendeu a viver pacientemente na presença do Senhor até ser crucificado de cabeça para baixo. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, a primeira parte, 1 Coríntios, ele diz, Paulo usa uma expressão muito interessante falando sobre o amor. As qualificações do amor, né? Ele diz, o amor, vai sair? Apagou. Mas é simples, o amor é paciente. Meu irmão, se você é casado, você sabe que o amor é paciente. Se você tem filhos, você sabe que o amor é paciente. Se não for por amor, tudo desanda. Tudo desanda. O cristão deve ser cauteloso no aprendizado, subindo um degrau a cada dia, sem precipitação. Às vezes a pessoa, quando se converte, quer logo achar que vai fazer tudo, né? Teve uma pessoa que queria se reconciliar, chegou para mim, pastor, eu quero me reconciliar, que daqui a pouco eu quero ir ser missionário de missões, nas missões estaduais, naquele tempo estava falando sobre missões. Calma um pouquinho, vai maneirando aí, porque não é bem assim logo, não. Sumiu até hoje. Porque achava que o evangelho é assim, você chega aí. Tudo na obra do Senhor tem que ser com muita motivação, com muita vontade, com muito ardor, mas movido por uma virtude chamada paciência. Quando você vai subir uma escada, você começa por qual degrau? Primeiro, o segundo, terceiro. Tinha um capelão no colégio, no Hospital Batista aqui, que ele gostava de andar, era um pastor jovem, gostava de andar apressado. Naquele tempo eu também era jovem, mas ele era mais apressado do que eu. Ele queria subir escada de dois em dois. Um dia ele levou uma queda, porque ele errou, porque só vivia assim, só subia a escada correndo. Todo mundo disse, rapaz, tenha calma, suba devagar. Não, rapaz, estou com pressa. Aí um dia ele teve um problema no joelho, torceu o joelho, teve que fazer cirurgia e tal, porque queria subir degraus mais do que o que deve. E a vida nos leva a entender que você tem que subir um degrau, depois outro. Você não entra na escola se preparando para o Enem. Você entra na escola para aprender de baixo, quando criança. Você aprende a andar, depois de algum tempo, dando os primeiros passos. A vida é assim, se você não esperar que cada coisa tome o seu curso na hora certa, você se precipita e você certamente se prejudica. Assim é a vida cristã. Nós aprendemos e continuamos aprendendo. Eu aprendi, quando me converti, sempre escola dominical, nunca desprezei a escola dominical. Aprendi numa igreja pequena que não tinha
quase nada, era uma igreja bem mais simples do que essa. Me converti, fui ao seminário, passei 5 anos estudando lá, fiz filosofia, fui para Maceió, pastoreei em vários lugares, em várias igrejas. Hoje estou completando 50 anos de ministério. Estou aprendendo, irmãos. Eu aprendo quando eu ouço o professor de escola dominical, dando aula como deu hoje. Eu aprendo quando converso com os irmãos. Eu aprendo todos os dias. Se você não tiver paciência para aprender, você vai quebrar as pernas. Então, na vida cristã, cada passo deve ser dado com cautela, mas com disposição, com firmeza, com vontade. Porque paciência não é sinônimo de moleza, sabe? De acomodação. Acomodação. O paciente, ele espera o momento certo para agir. Ele espera no Senhor o momento certo para tomar posse de alguma coisa. Ele espera no Senhor ardentemente. A solidez, quando Paulo diz que o amor é paciente e que só se aprende com a convivência, relacionamento, para se solidificar o exercício do perdão diário, isso custa caro, meu irmão. Não é fácil. Casamento não é fácil. Vida de profissional com colegas de sociedade também não é fácil. Não é fácil nada na vida. Agora, diga aos irmãos uma coisa. Quanto mais você convive com uma pessoa, mais você tem que exercitar a paciência. Aí Billy Graham, completando 50 anos de casamento, está revezando, 50 anos de casamento, a esposa dele foi entrevistada e disse, minha senhora, não sei se é Nancy o nome dela, disse, eu nasci com 50 anos, esposa do reverendo Billy Graham. Você, nesses 50 anos, teve algum momento que você teve vontade de se separar dele, se divorciar? Eu me divorciar dele? Nunca pensei nisso. Agora, de matá-lo, eu já tive vontade, viu? Aí todo mundo caiu na risada, porque não tem essa expressão, eu mato fulano, se ele fizer isso. É força de expressão. Então, ela usou essa força de expressão para mostrar que 50 anos de casamento não significa de que agora estão bem. Casamento em qualquer fase é difícil. Você inicia e, na medida que vai, a convivência vai determinando se o seu casamento vai se solidificar ou não, na tolerância, no perdão e na paciência. Eu fico imaginando certos casais aqui da igreja que devem ter muita paciência em jogo, né? Deve ter. Lá em casa tem muita paciência. Eu tenho muita paciência com a Rose. E a Rose tem muita paciência comigo. Pois é, deixa ela ouvir. Mas ela vai ouvir porque ela vai assistir depois que o irmão coloca lá. Eu assisto com ela o culto para observar certos detalhes. Pois bem, então é paciência, meu irmão. É paciência. E hoje as pessoas se separam por qualquer motivo. Tudo é precipitado. Começa a namorar, com pouco tempo já vai casar. Rapaz, para um pouco, espera um pouco, conheça melhor. Mesmo conhecendo melhor, a impaciência, às vezes, causa separação e coisas assim. Então, o amor é paciente. Seus filhos deram muito trabalho a você, se eles já são grandes. Se eles são pequenos, estão dando trabalho. Precisa muita paciência. Não é fácil. Não é fácil. A paciência tem que ser trabalhada, exercitada todo dia, em todos os lugares, no trabalho. Se às vezes tem um colega de trabalho que enche o seu saco, lhe perturba, e você respira fundo e vai aprendendo a conviver. Agora, a paciência no relacionamento de irmão com irmão, você acha que é fácil ser pastor?
Cada membro de igreja tem lá seus pensamentos, e alguns acham que sabe mais do que o pastor, que conhece mais do que o pastor, porque tem experiência disso, daquilo, em tal lugar, e etc. E o pastor fica ouvindo isso, né? Mas de vez em quando tem que chamar o irmão, conversar. Não é bem assim, vamos conversar. Hoje eu estou num período muito tranquilo aqui na igreja, mas houve um período que eu tinha dificuldades nessa relação da paciência com ovelhas. Rebeldes, né? Está sempre querendo uma coisa. E isso é realmente trabalho. Então, a paciência, o amor é paciente. É paciente. Todo relacionamento reclama por paciência, calma, prudência e equilíbrio. E isso tem duas vias. Não adianta a mulher ter paciência e o homem não ter. Não adianta o outro lado. Os dois têm que exercitar a paciência no relacionamento. Aí você vê um casal, oh meu Deus, aquele casal é maravilhoso. Um dia a irmã Simone estava conversando com a minha esposa, aí alguma coisa ela disse, porque às vezes o pastor não concorda comigo com algumas coisas e tal. Ela disse, pastor, eu imagino que vocês dois nunca discutem em casa. Eu digo, menina, todo casal tem momentos em que discute questões que não concordam. Agora, com amor, respeito e muita paciência. Paciência. Você fala com a mesma pessoa, ou com um filho, no caso, 2, 3, 4 vezes a mesma coisa, e continua fazendo e repetindo o mesmo erro. Tem que exercitar paciência. Agora, a paciência não anula a firmeza. Tem momentos em que o pastor, que o chefe da casa, o dono da casa, enfim, que um chefe de uma repartição, então, que pode ser muito paciente, tem momentos em que ele tem que tomar decisões. Ele tem que ser firme. Ele tem que ser firme. Porque a paciência não anula a firmeza e o julgamento correto. Jó, Jesus, Paulo, mesmo com muito amor no coração, tiveram momentos de agir com firmeza. Alguns até escandalizaram com Jesus. Jesus já tinha chamado a atenção dos cambistas que ficavam ali explorando as pessoas, que não era o fato de eles estar vendendo ou qualquer coisa, era o fato deles estarem explorando no câmbio, pela troca de moedas, se era 5,70 o dólar hoje aqui, eles cobravam 10 para os que vinham de fora. Então, eles exploravam fora da conta. E vendiam os animais para serem sacrificados 3 vezes o preço. Isso indignou Jesus, mas não foi só uma vez, ele deve ter chamado a atenção várias vezes. Ele deve ter chamado a atenção, gente, não faça isso. Vocês estão explorando os pobres que vêm de longe. Já vêm com dificuldade, com família. E vocês estão explorando. Até o momento em que ele derrubou. Não bateu em ninguém, mas ele derrubou as bancas e mostrou que aquele lugar era um lugar sagrado. Não cabia a exploração e a desonestidade. Então, essas coisas a gente entende. Paulo teve um momento que bateu forte. Você lê a carta de Paulo aos Coríntios, tem momento que Paulo bateu forte, meu irmão. Não é que ele perdeu a paciência, é porque a paciência tem um limite. E aí entra a firmeza. Isso em todas as áreas da nossa vida. Não é que perde a paciência, é que a paciência pontual, naquele momento, naquele caso, chegou ao seu limite. A paciência não significa tolerância no erro. Age com amor e justiça, na hora certa, mas com plena convicção. A quarta coisa que já é a conclusão, a respeito da paciência na vida do cristão, é que nós, quando adoecemos e somos levados a um hospital, nós somos chamados de quê? Pacientes. Está vendo? Não é assim? O paciente do bloco tal, da enfermaria tal, do apartamento tal. É esse o paciente? É. E eu, como trabalhei muito
visitando em hospitais, eu conheço todos os movimentos de hospital. E aí eu fico pensando assim, quando adoecemos, somos chamados de pacientes. Paciente é alguém que está em sofrimento, está com uma enfermidade, senão ele não estava ali. Ele é paciente porque ele está sofrendo, é chamado de paciente. De paciente. Se alguém que sofre está com a saúde abalada, tem que admitir que está doente, que é um paciente. Agora, diferente do que acontece no mundo, quando todo paciente quer logo deixar de ser paciente, isto é, quem entra no hospital ficando louco para voltar para casa, o paciente, a paciência do cristão tem que ser a meta constante de se tornar paciente. Todo o desejo dele é ter sempre, a vida inteira, a paciência para esperar no Senhor. Nossa caminhada terrena inclui avanços e fracassos, momentos bons, momentos ruins, momentos maravilhosos e momentos dolorosos, momentos de perdas, momentos de ganhas, mas a meta da paciência está sempre diante de nós, sob a direção e o controle do Senhor Jesus. Eu vou concluir mencionando a orientação paulina a esse respeito. Veja o que diz Romanos 12, que nós lemos, né? Romanos 12, na parte que diz assim, o amor é paciente, é benigno, isso aí é 1 Coríntios, né? Esse a gente já passou. Mas Paulo diz o seguinte, sejam vocês pacientes na tribulação. Você precisa de paciência na tribulação. No momento normal, você não precisa de paciência. Está tudo bem. Você está curtindo um momento favorável. Mas quando você precisa... Esse não, era um outro aí, mas eu não... Não, é o paciente da tribulação, dá para achar fácil aí, qualquer um, porque eu devia estar com esse versículo pronto. Ah, não, é o versículo 12, do capítulo 12 de Romanos, eu já li, mas eu quero terminar com ele, 12. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. E na oração sejam perseverantes. Pode deixar esse versículo aqui, porque aí já daria uma mensagem, né? Três aspectos importantes. Alegria na esperança. Você sabe que essas tribulações fazem parte desta vida, não da vida que Deus reservou para nós. Pacientes na tribulação. As tribulações que nós passamos, temos que ter paciência, esperando no Senhor, até Ele atender o nosso clamor. E na oração, perseverança. Este é o segredo, meu irmão. Você quer uma vida espiritual, aprofundada, não pueril, não superficial. Você se apegue a esses 3 aspectos: a esperança, a paciência e a perseverança. Não desista de caminhar em direção ao Senhor, em direção ao lugar que Ele reservou para nós. Obrigado pela paciência de vocês. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Amém. Vamos louvar ao Senhor? E antes da música final, e antes do coisa, deixa eu ver. Chama a Rose para a apresentação do... Por favor, alguém aí, chama a Rose. Ela quer mostrar
algumas fotos. Tem aí, está engajado? Tá aí, irmão? Daqui a pouco a gente vê. Antes, louvar a Deus pelo momento que nós estamos vivendo, né? Porque depois daquele nosso encontro, depois que nós voltamos da pandemia, nós tivemos a reunião de liderança aqui, e eu disse, planejem, só um pouquinho, planejem, paciência. Agora perdi o que eu ia dizer. Está na pandemia, tivemos aquela nossa reunião, então o apelo que eu fiz foi que cada ministro olhasse para o seu trabalho até o final do ano, já que nós estamos com um ano muito prejudicado, fizesse o melhor. A nossa EBD melhorou, a nossa Unijove hoje está aí bem, a classe escola dominical, a escola bíblica dominical melhorou muito, né? Tanto a presença como a forma de se encaminhar. Então as coisas vêm acontecendo, a parte de missões continua fazendo um excelente trabalho aqui de missões, principalmente a parte de evangelismo que a gente está um pouco a dever. Enfim, mas muitas coisas boas estão acontecendo. A parte do coro da igreja, a parte de música da igreja, como novos elementos estão sendo incorporados, como a programação para o Natal está. Aí, se você quiser falar alguma coisa, pode falar. Mas eu estou sentindo pessoas se movimentando. A igreja está numa atividade muito grande. Se você ainda não está, meu irmão, venha fazer parte da igreja em todos os seus projetos, né? Todo o seu trabalho, tudo aquilo que está sendo feito aqui. Eu louvo a Deus pelas vidas dedicadas, pelas pessoas que estão se colocando no altar e servindo ao Senhor com alegria em nossa igreja. Cada grupo musical que vem aqui e a gente alterna, não é? Cada música, eu louvo a Deus, eu agradeço de coração por tudo isso, tá bom? Mas eu louvo a Deus por vocês estarem aqui. Desejo a vocês uma semana de grandes maravilhas, de bênçãos, esperando que o Senhor oriente a todos. Se você tem alguma coisa para resolver essa semana, você tem algum problema que está ali angustiando, coloque no altar e quem sabe essa semana será uma semana de vitória, de respostas e de bênçãos, tá bem? Vamos ficar em pé? Eu vou impetrar a bênção apostólica, os irmãos vão louvar ao Senhor e aí nós temos despedido do nosso culto, nosso agradecimento ao Valmir, a sua família, está aqui conosco hoje. Podem voltar quinta-feira. Nosso culto de oração tem sido uma bênção, não é? Tem sido uma bênção. Então venha quinta-feira para mais um momento de bênção para o seu coração, para a sua alma. E agora, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as bênçãos, a comunhão, a presença e o poder do Espírito Santo sejam com esses irmãos que aqui estão e os nossos irmãos espalhados em todos os lugares agora e para todos sempre. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Amém. Lembrando que terça-feira, às 20 horas, nós vamos ter aqui um ensaio coral. Ainda está tempo, né? Quem quiser cantar, está só no comecinho. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto, não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, oh. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo passa bem. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde eu vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais
que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus.